Nesta série de vídeos, vamos explorar a Biblioteca de Nag Hammadi, um conjunto de textos antigos descobertos no Egito que revela uma face pouco conhecida do cristianismo primitivo. Aqui, vamos entender o que foi encontrado, por que esses escritos ficaram ocultos por séculos e o que eles dizem sobre consciência, despertar e autoconhecimento. Ao longo dos próximos vídeos, vamos mergulhar em evangelhos e tratados atribuídos a figuras como Tomé, Maria Madalena e Filipe, analisando suas mensagens sem dogma, sem literalismo e sem sensacionalismo, com foco no que esses textos provocam na consciência humana. Essa não é uma série para impor crenças. É uma série para abrir perguntas, ampliar o olhar e compreender por que certos ensinamentos foram silenciados e por que eles voltam a fazer sentido hoje. Em 1945, algo inesperado aconteceu no Egito. Não foi anunciado por universidades, nem por instituições religiosas, nem por grandes centros acadêmicos. Foi um achado acidental, feito por camponeses locais, que acabaria se tornando um dos eventos mais impactantes da história dos estudos bíblicos e da consciência humana. Perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, um jarro de cerâmica selado foi encontrado enterrado no solo. Dentro dele estavam 13 códices de papiro, cuidadosamente encadernados em couro, contendo mais de 50 textos antigos. Esses textos não eram fragmentos soltos. Eram obras completas, preservadas por séculos. O que havia ali não eram simples manuscritos históricos. Eram evangelhos, tratados e ensinamentos espirituais que não faziam parte da Bíblia oficial. Textos atribuídos a figuras centrais do cristianismo primitivo, como Jesus, Tomé, Filipe e Maria Madalena, mas com uma linguagem, uma visão de mundo e uma compreensão espiritual profundamente diferentes da tradição que se tornou dominante. Esse achado não apenas ampliou o que sabíamos sobre o cristianismo primitivo, ele quebrou uma narrativa única. Revelou que nos primeiros séculos não existia apenas uma forma de entender Jesus, a salvação ou a espiritualidade. Existiam múltiplas correntes, muitas delas focadas em consciência, conhecimento interior e despertar. A Biblioteca de Nag Hammadi não surgiu para destruir a fé cristã, como muitos temeram. Ela surgiu para mostrar que a história foi muito mais diversa, profunda e complexa do que nos foi ensinado. Que houve escolhas, que houve exclusões, e que certas ideias não desapareceram por acaso. A partir desse ponto, uma pergunta inevitável surge. Se esses textos existiam, eram lidos e preservados, por que ficaram ocultos por tantos séculos? É isso que começamos a desvendar aqui. O local onde a Biblioteca de Nag Hammadi foi encontrada não é um detalhe secundário. Ele é parte essencial da história. O achado aconteceu no Alto Egito, uma região que, nos primeiros séculos da era cristã, era um verdadeiro caldeirão espiritual e filosófico. Essa área concentrava comunidades cristãs primitivas, grupos gnósticos, escolas de pensamento helenístico, tradições egípcias antigas e influências judaicas. Não era um território marginal. Era um centro ativo de produção espiritual e intelectual. Os códices estavam enterrados próximos a antigos mosteiros cristãos. Isso indica algo importante. Esses textos circularam entre cristãos. Não eram obras exóticas ou estrangeiras ao cristianismo. Faziam parte do debate interno sobre quem era Jesus, o que era salvação e como o ser humano se relacionava com o divino. Outro detalhe crucial é o fato de os textos estarem selados em um jarro de cerâmica. Isso não foi feito por acaso. Esse tipo de preservação indica uma ação consciente de ocultamento, provavelmente realizada por alguém que sabia do valor daqueles escritos e temia sua destruição. Historiadores acreditam que os textos foram enterrados por volta do século IV,
quando o cristianismo começou a se institucionalizar de forma mais rígida. Foi justamente nesse período que determinados escritos passaram a ser considerados heréticos, perigosos ou incompatíveis com a doutrina oficial que estava sendo construída. O local do achado, portanto, nos revela duas coisas fundamentais. Primeiro, esses textos não estavam fora do cristianismo, mas dentro dele, em suas correntes mais antigas e diversas. Segundo, alguém decidiu escondê-los para que não fossem perdidos para sempre. Isso muda completamente a narrativa comum de que os evangelhos gnósticos seriam invenções tardias ou desvios isolados. O que Nag Hammadi mostra é que havia uma disputa real de ideias sobre consciência, verdade e espiritualidade nos primeiros séculos. A pergunta que se impõe agora não é apenas onde estavam esses textos, mas por que foi necessário escondê-los e o que exatamente eles diziam que os tornou tão incômodos. Para entender por que os textos da biblioteca de Nag Hammadi ficaram enterrados por tanto tempo, é preciso compreender o momento histórico em que isso aconteceu. Não foi um esquecimento casual. Foi uma decisão estratégica. Nos primeiros séculos do cristianismo, não existia uma doutrina única, organizada e centralizada. Existiam muitas comunidades cristãs, cada uma interpretando os ensinamentos de Jesus de formas diferentes. Algumas enfatizavam rituais, hierarquia e obediência. Outras enfatizavam conhecimento interior, experiência direta e despertar da consciência. A partir do século IV, com a consolidação do cristianismo como religião oficial do Império Romano, começou um processo intenso de padronização da fé. Para que uma religião se tornasse institucional, era necessário definir o que era verdadeiro e o que era desvio. Nesse processo, textos foram escolhidos, organizados e canonizados. Outros foram rejeitados. Os escritos encontrados em Nag Hammadi entraram exatamente nessa segunda categoria. Eles não foram considerados apenas diferentes, foram considerados perigosos. Muitos desses textos afirmavam que o acesso ao divino não dependia de intermediários, templos ou hierarquias. Ensinavam que a salvação vinha do conhecimento de si, da consciência desperta e da compreensão da própria origem divina. Essa mensagem ameaçava diretamente a estrutura de poder que estava sendo construída. Um fiel que encontra Deus dentro de si não depende de uma autoridade externa para legitimar sua experiência. E isso, em qualquer sistema religioso institucionalizado, é um ponto sensível. Por isso, a partir do momento em que determinados concílios começaram a definir o cânone oficial, textos gnósticos passaram a ser condenados, destruídos ou proibidos. O termo heresia nasce exatamente nesse contexto, para nomear ideias que fugiam da interpretação dominante. É nesse cenário que a ocultação dos códices faz sentido. Alguém, provavelmente monges ou membros de comunidades cristãs dissidentes, percebeu que aqueles textos seriam eliminados. Em vez de deixá-los desaparecer, optaram por escondê-los, preservando-os para um futuro em que pudessem ser lidos sem perseguição. O silêncio de séculos, portanto, não significa irrelevância. Significa o contrário. Significa que aquelas ideias eram poderosas demais para serem absorvidas por uma instituição que precisava de controle, uniformidade e autoridade central. Quando esses textos reaparecem no século XX, eles não trazem apenas novas informações históricas. Eles trazem uma pergunta incômoda. Quantas formas de compreender o cristianismo foram deixadas de fora da história oficial? E mais importante ainda, o que essas formas diziam sobre consciência, verdade e liberdade interior? É isso que começamos a explorar a seguir. Uma das perguntas mais importantes sobre a biblioteca de Nag Hammadi é: quem escreveu esses textos?
A resposta exige cuidado, porque não estamos falando de autoria no sentido moderno, como livros assinados por um único autor. Os textos encontrados ali foram escritos entre os séculos II e IV, em comunidades cristãs primitivas que preservavam e transmitiam ensinamentos atribuídos a figuras centrais do cristianismo. Muitos escritos são apresentados como palavras de Jesus, diálogos com seus discípulos ou ensinamentos transmitidos após a ressurreição. Outros aparecem como tratados filosóficos e espirituais anônimos. Entre os nomes associados a esses textos estão Tomé, Filipe e Maria Madalena. Isso não significa que essas pessoas tenham escrito os textos pessoalmente, mas que as tradições e ensinamentos atribuídos a elas foram preservados por comunidades que se identificavam com sua visão espiritual. No mundo antigo, era comum atribuir um texto a uma figura de autoridade espiritual para indicar linhagem de ensinamento, não autoria literal. O que importa aqui não é quem segurou a caneta, mas qual visão de mundo estava sendo transmitida. Essas comunidades valorizavam algo muito específico: a experiência direta do divino. Em vez de focar em regras externas, rituais obrigatórios ou estruturas hierárquicas, os textos falam de conhecimento interior, despertar da consciência e transformação interna. A salvação não aparece como algo concedido de fora, mas como algo reconhecido por dentro. Outro ponto importante é que esses escritos mostram um cristianismo intelectualmente sofisticado. Eles dialogam com filosofia grega, simbolismo egípcio e tradições judaicas, revelando um ambiente espiritual muito mais plural do que a narrativa simplificada que chegou até nós. Quando perguntamos quem escreveu esses textos, a resposta mais honesta é: comunidades cristãs antigas, vivas e pensantes, que estavam tentando compreender o sentido da existência, da consciência e da relação com o divino a partir de uma experiência interna profunda. Isso muda tudo, porque mostra que o cristianismo primitivo não era uma voz única, mas um campo de diálogo intenso, e que aquilo que hoje chamamos de doutrina oficial foi apenas uma das correntes possíveis, não a única que existiu. Entender quem escreveu esses textos nos prepara para a próxima questão decisiva: em que eles diferem dos evangelhos que entraram na Bíblia? Para compreender por que a biblioteca de Nag Hammadi causa tanto impacto, é fundamental entender em que esses textos diferem dos evangelhos que entraram na Bíblia. A diferença não é apenas de conteúdo, mas de visão de mundo. Os textos canônicos, os 4 evangelhos oficiais, foram escolhidos para formar uma narrativa coesa, acessível e adequada a uma comunidade ampla. Eles enfatizam a história de Jesus, seus milagres, seus ensinamentos morais e a ideia de salvação mediada pela fé, pela obediência e pela pertença à comunidade religiosa. Já os textos gnósticos, como os encontrados em Nag Hammadi, têm outra preocupação central. Eles não se concentram em contar a vida de Jesus como biografia. Eles se concentram em o que o ensinamento de Jesus desperta na consciência. Nesses textos, Jesus aparece menos como figura externa a ser adorada e mais como mestre de conhecimento interior. A salvação não é apresentada como algo concedido por uma autoridade externa, mas como resultado do autoconhecimento, da percepção da própria origem divina e do despertar da consciência. Enquanto os textos canônicos falam de pecado, redenção e obediência, muitos textos gnósticos falam de ignorância, esquecimento e lembrança. O problema central do ser humano não é errar, mas não saber quem é. E a solução não é punição ou perdão externo, mas conhecimento transformador. Outra diferença importante é a relação com a autoridade. Nos textos gnósticos, não há uma hierarquia rígida entre mestre e discípulo. O ensinamento é transmitido de forma simbólica, muitas vezes em diálogos enigmáticos, convidando o leitor a interpretar, refletir e experimentar.
Isso torna esses textos mais exigentes. Eles não oferecem respostas prontas, eles provocam. E é justamente essa característica que os tornou difíceis de integrar a uma instituição que precisava de clareza doutrinária e controle comunitário. Os textos canônicos foram pensados para unir e organizar. Os textos gnósticos para despertar e transformar internamente. Essa diferença ajuda a entender por que, ao longo do tempo, uma corrente foi oficializada e a outra foi silenciada. Não porque uma fosse falsa e a outra verdadeira, mas porque elas serviam a propósitos diferentes. E é exatamente essa diferença que explica por que os escritos de Nag Hammadi continuaram sendo vistos como incômodos, mesmo séculos depois. Mesmo depois de quase 2000 anos, os textos da biblioteca de Nag Hammadi continuam causando desconforto. Não apenas no campo religioso, mas também no psicológico, cultural e simbólico. E isso não acontece por acaso. O incômodo começa no centro da mensagem desses escritos. Eles afirmam, de forma direta ou simbólica, que o acesso ao divino não depende de uma instituição, de um ritual específico ou de uma autoridade externa. O acesso depende do conhecimento interior, da experiência direta e do despertar da consciência. Essa ideia desloca completamente o eixo de poder. Se a verdade é algo que pode ser reconhecido internamente, então nenhuma estrutura tem monopólio sobre ela. Isso não significa rejeitar comunidades ou tradições, mas significa que a autoridade última deixa de estar fora. Outro ponto sensível é a forma como esses textos lidam com conceitos como salvação e pecado. Em vez de culpa moral, eles falam de ignorância espiritual. Em vez de punição, falam de esquecimento. Em vez de redenção concedida, falam de lembrança do que se é. Essa mudança de linguagem transforma a relação do ser humano com a espiritualidade. O fiel deixa de ser alguém que espera ser salvo e passa a ser alguém que precisa despertar. Isso exige responsabilidade, maturidade e participação ativa, qualidades difíceis de administrar em sistemas baseados em obediência. Há também o desconforto simbólico. Muitos textos gnósticos utilizam metáforas complexas, imagens arquetípicas e linguagem não literal. Eles não entregam respostas prontas, exigem interpretação. E tudo o que exige interpretação abre espaço para pluralidade, algo que instituições centralizadoras historicamente tentaram evitar. Por isso, os textos de Nag Hammadi não incomodam apenas por seu conteúdo histórico, mas por sua postura existencial. Eles convidam o leitor a olhar para dentro, questionar certezas e assumir responsabilidade pelo próprio caminho espiritual. Esse convite continua sendo desafiador, porque não oferece segurança fácil, não promete respostas imediatas, ele pede consciência. É justamente por isso que, mesmo depois de redescobertos, esses textos ainda provocam resistência, debate e fascínio. Eles não se encaixam confortavelmente em sistemas fechados. Eles apontam para algo mais aberto, mais interior e mais exigente. E é isso que nos leva ao ponto final deste primeiro vídeo. O que exatamente esses textos revelam sobre consciência e despertar? E por que esse tema continua tão atual? Quando reunimos tudo o que vimos até aqui, o achado histórico, o contexto, os autores, as diferenças entre textos e o incômodo que eles causam, fica claro que a biblioteca de Nag Hammadi não é importante apenas pelo que revela sobre o passado. Ela é importante pelo que ativa no presente. Esses textos apontam para uma compreensão de espiritualidade centrada na consciência, não na obediência. O ser humano não aparece como alguém condenado, fraco ou dependente de uma salvação externa, mas como alguém que esqueceu sua origem e precisa lembrar quem é. O problema não é o pecado, é a inconsciência. A solução
não é submissão, é despertar. Essa visão muda completamente a relação com Jesus, com a espiritualidade e consigo mesmo. Jesus deixa de ser apenas um salvador distante e passa a ser apresentado em muitos desses textos como um espelho do que é possível despertar no ser humano. Não alguém para ser imitado externamente, mas compreendido internamente. Nag Hammadi revela que, nos primeiros séculos, havia um cristianismo voltado para a experiência direta, para o autoconhecimento e para a transformação interior. Um cristianismo que falava em luz, conhecimento, despertar e liberdade interna. Essa corrente não desapareceu porque era fraca, desapareceu porque era difícil de controlar. Por isso, esses textos continuam atuais. Eles dialogam diretamente com questões modernas: identidade, consciência, autonomia espiritual, responsabilidade interna. Em um mundo onde muitas pessoas sentem que algo está faltando nas respostas prontas, Nag Hammadi reaparece como um convite à profundidade. Este primeiro vídeo teve um objetivo claro: abrir o terreno, mostrar o que é a biblioteca de Nag Hammadi, por que ela foi escondida, quem a produziu e por que ela ainda provoca tanto debate. A partir daqui, entramos no coração dos textos. Nos próximos vídeos desta playlist, vamos mergulhar diretamente em alguns desses escritos, começando pelos evangelhos atribuídos a Maria Madalena, Tomé e Filipe, para compreender o que eles dizem, como dizem e o que provocam na consciência de quem lê. A biblioteca de Nag Hammadi não entrega respostas fáceis. Ela entrega perguntas que despertam. E é exatamente por isso que ela muda tudo. Olá! Se esse conteúdo expandiu seu olhar, inscreva-se no canal. Aqui publicamos vídeos semanalmente, explorando textos antigos, consciência, espiritualidade profunda e autoconhecimento, sempre com respeito, pesquisa e clareza. Essa jornada não é sobre respostas prontas, é sobre fazer perguntas melhores, ampliar a percepção e expandir a consciência juntos, passo a passo. Seja bem-vindo, seguimos juntos nesse caminho.